Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo, o bendito Consolador, esteja habitando em nossos corações em mais este momento em que estaremos refletindo um pouco na Palavra de Deus. Amém? E meus queridos, antes de nós irmos ao assunto de hoje, eu peço humildemente que vocês deixem aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e divulgue ele para mais pessoas, ok? Bom, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois de ter sido aclamado com hosanas ao filho de Davi, após pregar e fazer muitas curas no templo, saindo de lá e ouvindo o elogio dos seus discípulos com relação ao templo e a sua magnífica estrutura, Jesus jogou um balde de água fria em seus discípulos, dizendo que do templo não restaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Certamente isso colocou um gigante ponto de interrogação na mente dos discípulos, os quais estavam convictos de que Jesus em breve assumiria o trono de Davi. Então, eles imaginaram que aquelas palavras de Cristo só poderiam se referir ao fim do mundo. E mais tarde, naquele mesmo dia, estando todos eles no Monte das Oliveiras, o qual fica de frente para o Templo de Jerusalém, alguns dos discípulos decidiram então interrogar a Cristo a respeito das palavras catastróficas que ele havia proferido sobre o destino do templo. E perguntando quando ocorreria aquelas coisas que Jesus pronunciou e qual seria o sinal da vinda dele e também da consumação do século, Jesus respondeu: "Vede que ninguém vos engane." Veja, embora Jesus tenha misturado os sinais que ocorreriam na queda do templo com os sinais que acontecerão antes da sua segunda vinda, ainda que as profecias estejam sim misturadas, no geral, as palavras de Cristo tanto se cumprem no período da destruição do templo como no período dos últimos dias. E, meus queridos, antes que os juízos finais de Deus caiam sobre a terra, vai haver entre o povo remanescente do Senhor um avivamento daquela primitiva piedade vivida no tempo dos apóstolos, porque assim como o Espírito Santo foi derramado sobre os servos de Deus naquela época como chuva temporã, hoje o Espírito Santo também será derramado sobre os servos de Cristo, mas dessa vez como chuva serôdia. E naquele tempo, nós sabemos que muitos irão se separar das igrejas em que o amor do mundo acabou substituindo o amor de Deus e o amor por sua palavra. E, meus queridos, tanto pastores como membros leigos de outras denominações vão aceitar alegremente as tremendas verdades que Deus concedeu ao povo remanescente para proclamá-la a todo mundo nesses últimos dias. Contudo, assim como antes da destruição do Templo de Jerusalém, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas se levantaram com palavras enganosas, a fim de desviar a mente do povo das verdades presentes para aquele tempo. Da mesma forma, as palavras de Jesus que preveniam os discípulos a tomarem cuidado com relação ao engano continuam vigentes para os nossos dias, porque antes que a verdade seja proclamada a toda tribo, língua, povo e nação, haverá um terrível engano em toda a terra para tentar obstruir o caminho da verdade. E falando sobre isso, o Espírito de Profecia nos diz assim: o inimigo deseja criar dificuldades para essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Veja, em fevereiro desse ano aqui de 2023, com mais de 300 horas de um culto contínuo, milhares de jovens da Universidade de Asbury participaram ali de um suposto avivamento, o qual foi transmitido do auditório da faculdade para todo mundo. E
depois de cantarem, pularem, levantarem as mãos, orarem uns sobre a cabeça dos outros e escutarem muitas e muitas pregações, o que aconteceu? Será que após esse avivamento, o Evangelho Eterno começou a ser pregado a toda a tribo, língua, raça e nação? Será que depois desse avivamento, a advertência temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, começou a ser proclamada no mundo em um alto clamor? Será que Babilônia, após o avivamento que aconteceu nessa faculdade, começou a ser denunciada a todo mundo? Será que após essas 300 horas de culto contínuo, a advertência sobre a eterna destruição àqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, passou a ser apresentada a todas as igrejas? Bom, a resposta é não. Amigos, é bem provável que alguns ou muitos daqueles jovens têm um coração sincero e estavam sim buscando um verdadeiro avivamento. Contudo, por todas as coisas que ali estavam acontecendo e pela falta da pregação da verdade presente, podemos ter plena certeza de que aquele não era um verdadeiro avivamento, porque em nenhum momento a santa lei de Deus foi enaltecida. E como está escrito, à lei e ao testemunho, porque se assim não falarem, jamais verão a luz. Bom, para aqueles que estudam a palavra de Deus em conjunto com o espírito de profecia, estava muito evidente que aquele não era um avivamento guiado pelo Espírito Santo de Deus. Contudo, meus queridos, muitos que professam ser remanescentes da profecia olharam com bons olhos para o que estava acontecendo lá e realmente acreditaram que estava havendo um avivamento do Espírito Santo entre os jovens daquela faculdade. Veja, mais uma vez eu reafirmo que eu não estou julgando a sinceridade dos jovens que ali estavam, mas eu afirmo categoricamente que pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito de profecia, aquele avivamento não foi dirigido pelo Espírito de Deus. E, comentando sobre esse tipo de avivamento que aconteceu naquela faculdade, diz o Espírito de profecia: há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Amigos, excitamento emotivo é a ordem da vez no mundo cristão dos nossos dias. E, infelizmente, a igreja remanescente não está vacinada contra esse mal. E hoje, tanto os nossos jovens como os nossos adultos são doutrinados a buscarem excitamento emocional nos cultos e também nas reuniões dos desbravadores. Amigos, por muitos anos a Igreja Adventista ela teve um grande receio de falar sobre o batismo do Espírito Santo, porque tínhamos um certo receio do falso batismo do Espírito Santo. E por conta disso, erramos muito, pois para nos manter longe do falso, acabamos, de certa forma, mantendo o verdadeiro longe de nós. Mas de alguns anos para cá, ainda que não tenha sido a nota tônica das nossas pregações, mas o assunto do batismo do Espírito Santo tem avançado dentro das nossas igrejas. Contudo, vem do Satanás que não conseguia mais calar os pregadores e não conseguia mais tirar o interesse dos membros leigos pelo assunto do batismo do Espírito Santo. Então, temendo que a igreja passasse por um verdadeiro reavivamento do Espírito, Satanás trouxe para o nosso meio a mesma busca pelo excitamento emocional, a qual há em outras corporações religiosas. E dessa forma, meus queridos, aquilo que deveria ser tão somente uma gigantesca bênção para o povo de Deus, infelizmente, também tem sido uma grande maldição, porque muitos de nós estamos buscando o falso reavivamento do Espírito em vez do verdadeiro reavivamento do Espírito Santo. Amigos, certamente nós precisamos de um urgente reavivamento daquela primitiva piedade que existiu no período dos apóstolos. Mas se não querermos ser enganados e arrastados para um falso reavivamento, precisamos lembrar que o Espírito Santo inspirou sua profeta a escrever isso. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Irmãos, um reavivamento
sem uma reforma alimentar, sem uma reforma na música, sem uma reforma nas vestimentas, sem uma reforma no palavreado, sem uma reforma no avanço do verdadeiro evangelismo, não é um verdadeiro reavivamento, mas é o participar do falso avivamento, o qual o mundo cristão da atualidade tem participado. Amigos, que o Senhor Deus não permita que vocês e eu sejamos enganados, mas que ao buscarmos o reavivamento do Espírito Santo, levemos em conta que um reavivamento do Espírito sem uma reforma do Espírito, ainda que sintamos êxtase emocional, não estamos sendo reavivados, mas sim estamos sendo enganados. Bom, o Espírito Santo complete essa pequena reflexão no coração e também na mente de cada um de vocês. E antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, santificado seja o Teu nome. Pai, vemos que o mundo cristão está hoje buscando um avivamento espiritual, mas não estão buscando uma verdadeira reforma de vida baseada nos 10 mandamentos da Sua santa lei. Não nos deixe, Pai, sermos enganados, mas reaviva-nos por Seu Santo Espírito e reforma-nos por Seu Espírito. E isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos ficando por aqui. E que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre cada um de vocês. E até a próxima.